E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Olha, nesse tempo todo de profissão eu tive experiências maravilhosas, né? Como o Living Theatre teve aqui, que já era uma modificação do teatro de Grotowski, já era uma mudança do teatro agressivo, né? Qual é a diferença desse teatro? É que já é um teatro, como é que eu vou situar para você assim, de uma forma? Mais visceral, mais tentando falar da coisa humana, mais indo para baixo, sabe? Entendi. Mostrar o submundo do ser humano, né? Que o Grotowski vai criar essa técnica, né, lá na Polônia, e o Living Theatre americano vai trazer isso para cá. Entendi. O Living Theatre foi um teatro que foi preso em Belo Horizonte, porque isso tudo foi na época da ditadura. É mesmo, tinha essa ainda. Não tem problema, entendeu? Muita coisa aconteceu. Hoje eu vejo as pessoas falarem de uma época muito radicalmente. Eu falo assim, olha, eu acho que a gente tem que reestudar tudo isso. Né? Porque essa coisa de tomar partido faz apagar muita coisa interessante. Exato. E que aconteceu paralelo a tudo aquilo. Estava acontecendo também. Estava acontecendo. Independente do que acontecia lá. Vocês não tinham, às vezes, nem muita noção do que acontecia, porque vocês estavam rodando, estavam fazendo trabalho. Exatamente. Mas, às vezes, tinha problema de ter um sensor, de ter alguém acompanhando o espetáculo? Como que era? Não, isso aconteceu muito aqui. Mas em São Paulo? Mas em São Paulo mesmo. Interior não. Interior nada disso acontecia. Você nem era visto, né? Nem percebia isso, nada, a vida continuava igual. Mas em São Paulo, às vezes, tinha um cara lá olhando a peça? Tinha, isso teve com alguns espetáculos, mas poucos. Nós tínhamos a censura, né, que depois ela foi abrindo aos pouquinhos, que eram pessoas que trabalhavam no escritório lá dentro da Polícia Federal, que se transformaram em censores. Entendi. Então não tinham experiência de teatro, não tinham experiência de nenhuma, nada. Né? Eles iam com um texto, aí você está falando um negócio aqui que não pode falar, não. Isso aqui não pode falar. Mas, e normalmente era relacionado ao que não poderia falar? Político, sobre coisa social, coisa que levasse para o lado de esquerda, revolta, digamos assim, de revolta, de qualquer coisa. Entendi. Que era o que eles estavam segurando, né, na época lá. Então não podia, mas aos poucos, que foi aí que começa os jornalistas a colocarem poesias no Estadão, o Chico Buarque começa a fazer letras todas subentendidas, metafóricas, que é uma maravilha, é a época mais rica que a gente tem. Né? Os caras tinham que ter uma criatividade para burlar a censura tudo, e ao mesmo também. Tempo falar o que queria falar. E falar o que queria falar. Que coisa. E isso exigia das pessoas uma coisa muito maluca. Era e o público também, né? Parece que era um código que ia sendo criado. Algumas peças, como a Roda Viva, realmente teve agressão, que foi logo no começo, né? Entendi. Foi logo na saída. Depois foi maneirando isso aos poucos, né? O Ari Toledo teve aqui, contou que chegavam na peça assim. Pois ele que só faz. Ele testava o limite dos caras, né? Mas claro. E isso foi liberando e a gente foi ficando amigo dos caras. Entendeu? Tava sempre com eles. Exato. Agora, que era uma chatice fazer aquele espetáculo só para eles, era. Você tinha que... Tava o sensor. Era antes de estrear. Você fazia o espetáculo inteiro para eles? Inteiro para eles. Nossa, que chato. Inteiro. E às vezes o cara fala, isso daqui não pode. Às vezes podia até proibir o espetáculo inteiro se ele fosse muito... Mas aconteceu alguma coisa contigo que você lembra? Comigo que proibiram alguma coisa? Não. As peças que você fez eram mais tranquilas, então? Quando eu entrei no Ré, no primeiro Ré, por exemplo, o nu não podia mostrar. Porque tinha uma cena do nu. Exato. Né? E aí, como fazia? Ficava tudo escuro. A cena acontecia, mas ficava... ninguém via. Você tá brincando. Aí, aos pouquinhos, essa luz... É muito incrível isso. Ô, Paquito, se liga aí. Essa luz foi... Todo mundo pelado. Pode, mas tem que estar no escuro. Tem que estar no escuro. Aí não adianta nada também, né? Sério mesmo? Aí, aos poucos, essa luz foi... Foi virando penumbra. Foi começando a acender. Foi andando, né? Houve um... Mas é engraçado porque
na época da ditadura, teve também o cinema da pornochanchada, não teve? Vai pegar essa época também. Então, Não, cara. vai liberando tudo aos muito poucos. Nós somos brasileiros. não tem como segurar. É isso que Vai as pessoas a- precisam entender. Ó, baixa o fogo e começa a olhar como brasileiro. Exato. Você acha que naquela época ia acontecer alguma coisa que acontece lá na Rússia, que acontece lá em Cuba, o que acontece... Não tem como, vai. né? Nós somos O brasileiro vai diferentes. burlando, vai dando um jeitinho de colocar a putaria aqui. Porque somos brasileiros, não tem jeito. Uma xoxa com um peitinho aqui, né? Outro peitinho ali. Pra isso Aí a gente sempre dá um jeito, dá né? um jeito, né, cara? E aí a coisa foi se libertando, né? Pô, você Aos passou então poucos. todas essas fases, cara. A Todas fase essas mais fases. pesada do AI-5, depois vai se afrouxando. Rapaz, eu garoto, eu fiz a famosa passeata dos 100 mil contra a censura, É né? mesmo? É, no Rio de Janeiro ainda peguei isso, logo depois que eu vou para São Paulo. Mas teve repressão? Que eu venho para São Paulo. Em relação a essa fa- Teve. É Aí mesmo? teve cavalaria, teve tudo. Porque tinha os estudantes. E o estudante secundarista na época, ele era muito participativo, né? Não existia, eu vou chamar até de um pouco de alienação, né? Do que a modernidade veio trazer, né? Sei. Então todo mundo participava muito, né? O secundarista já estava ali nas reuniões e brigando pela censura, por isso, por aquilo, né? Então eu já estava lá na rua, Entendi. entendeu? As pessoas jogando bola de gude pro cavalo cair, essas coisas. Ah, tinha isso? Tinha isso. Cara, Então já que tinha, não doideira. podia, né? A coisa tinha, eles estavam tentando segurar, né? E a cultura tinha uma força muito grande, os pintores, os atores, a literatura, os músicos. né? tinha uma força descomunal, sabe? Essa Hoje força- não tem mais. Então, por que perdeu essa força? Perdeu Sérgio? Porque tudo, eu sinto no isso. decorrer do tempo foi perdendo E tudo. por quê? Pois é, eu acho que tudo isso tem que ser muito revisto, sabe? E olhar os nossos erros também, né? Eu acho que a gente só aponta erro, a gente não precisa apontar para cá. Onde nós erramos? O que foi que aconteceu? Eu discuto muito sobre a coisa das verbas, as verbas culturais, que... Como é que a gente briga com o governo e esse governo te dá dinheiro e você... Como é que é isso? Criar essa... Não é confuso? É confuso pra caramba, porque você vai bater no governo que tá te dando dinheiro Uai, ou você como vai ficar assim? quieto e vai... Como é que é? Como é que você consegue unir isso? Até que ponto? Porque aconteceu assim. Você ganha uma verba. Ok, quando eu fiz aquela viagem pelo Brasil, que ele ganhou uma verba lá, do Sei. Ministério da Educação, porque não existia essas verbas que tem hoje, né? Que, hoje não, né? Hoje está em estudo ainda aí, né? Mas PROAC e... essas Rouanet, Rouanet, essas coisas todas, né? Não tinha nada disso, né? Ele ganhou aquela verba, mas por quê? Era para fazer um trabalho de levar a lugares que não tinham nada. Nunca chegou a... Né? Tinha lugar que a gente dormia em casa de família. Não que tinha nem hotel. Não tinha Era nesse nada. nível mesmo? Nesse nível. Nossa, a cidadezinha Nesse muito nível, pequena. muito pequenininha. Era para o povo. Então, ok. Ninguém estava pagando nada, ninguém estava Claro, dando faz nada, todo sentido, né? Inclusive, tem uma história muito engraçada nessa época que eu esqueci, que é assim, a gente foi numa cidade da Bahia, que logo depois ia ter eleição. Sei. Então, o prefeito tinha que nos dar, assim, um aparato, né? Permitir que a gente fizesse o espetáculo, que isso é a prefeitura que tem que permitir. Tá. Só que eram concorrentes, iam ser concorrentes o chefe, o delegado da cidade e o prefeito, que estava lá, ia concorrer de novo. Como o prefeito é que estava ligado ao espetáculo, e a praça ficou uma loucura de gente. Era assim, Mar de gente. tapete de gente para ver o espetáculo. O cara da polícia chamou o exército. Falou, não, ele está fazendo uma coisa errada, ele está fazendo para ele ser eleito. Ah, tá. Palanque, Aí chegou serviu de um palanque. bolo de gente com metralhadora, com não sei o que, cercou o espetáculo e nos levou preso no meio do quê? espetáculo. Isso não tem nada a ver com... Era uma briga entre Era entre os dois políticos os que estavam... dois políticos. Nossa!
E aí, vocês foram pra... Fomos para lá, ligamos imediatamente para o diretor que estava aqui em São Paulo. Ele ligou para o ministro em Brasília, que ligou para lá. Para liberar. Para liberar. Eles não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Você entrar numa briga política, nada a ver entre dois políticos. Mas que foi engraçado. Total, e a né? gente morria de rir. Né? Porque Consequente totalmente. virava história, né? Claro. Então isso foi incrível, né?